Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem está acompanhando as aulas de sistema digestório comigo, eu vou estar trabalhando a segunda aula, tá? Eu trabalhei inicialmente em digestório, uma aula que eu chamei de introdução ao sistema digestório. Lá nós abordamos basicamente, relembramos, na verdade, a organização anatômica, quer dizer, o trajeto, né, pelo qual o alimento vai percorrer no sistema digestório. E relembramos as secreções que serão adicionadas a esse alimento. E naquela ocasião nós falamos então das funções básicas do sistema digestório. E entre essas funções básicas, o nosso primeiro desafio é entender agora em detalhes a primeira função, né, que é cumprida pelo trato digestório, que é a motilidade, que é o que eu pretendo falar hoje. A motilidade, ela tem relação com os movimentos que se dão dentro do trato gastrointestinal ou no sistema digestório, certo? Os movimentos que se estuda na motilidade especificamente são basicamente movimentos involuntários, tá? Embora existam movimentos de controle voluntário, tá? Então, vamos relembrar que do trajeto aboral da boca ao ânus, passando pelos diferentes segmentos, né? Então, da boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, vão existir músculos que vão compor esta organização. Na cavidade oral, então na boca, tá? Alguns esfíncteres, que são pontos de controle da passagem desse alimento, tá? Nós vamos ter, e no início do esôfago, tá? Nós temos músculos que são musculatura esquelética. Quando a gente trabalha com musculatura esquelética, que a gente não falou ainda, mas a musculatura esquelética faz um controle que é pelo sistema motor voluntário. Então, normalmente, quando a gente fala de musculatura esquelética, ela existe na mastigação, né, que acontece na cavidade oral, ela existe nos esfíncteres, né, que são de controle voluntário, tá? Por exemplo, o esfíncter anal externo, tá? Mas o que nós trabalhamos no conceito motilidade do trato é, em 90% das vezes, um controle automático, involuntário. Por quê? Porque depende da musculatura lisa, que é um outro tipo de musculatura, que também faz contrações e relaxamentos, que geram força, geram movimento, geram tensão, mas que são controladas primariamente por estruturas do nível neural, digamos assim, mais inferior da consciência. No caso do sistema digestório, eu já mencionei para vocês, ele tem uma vascularização, uma inervação, especial. É um conjunto de neurônios que é específico da parede do trato. E entre as tarefas desse conjunto de neurônios que formam o sistema nervoso entérico, tá, está o controle dos movimentos. Então, o controle da motilidade, dos movimentos que se dão na parede do trato digestório, dependem intensamente da regulação neural dada por neurônios do sistema nervoso entérico, um sistema de neurônios exclusivo da parede do trato digestório, tá? Sistema automático, involuntário. Este sistema vai trabalhar com o auxílio do sistema nervoso autonômico, subdivisão simpática e parasimpática, que vai chegar até a parede do trato e também vai auxiliar no controle dessa motilidade. Então, a velocidade, a força, a tensão serão todos regulados ou pelo sistema nervoso entérico, ou pelo sistema nervoso autônomo, ou frequentemente pela interação entre ambos esses sistemas. Por isso, predomina um controle de caráter automático, involuntário, e é nesse sentido que o indivíduo ele não precisa programar, ele não precisa pensar nem planejar na contração dele, do estômago, do intestino, na defecação, ele não precisa ter um controle consciente desse processo, tá? Porque automaticamente, subconscientemente, áreas do sistema nervoso que nós chamamos de vegetativo ou neurovegetativo, que cuidam das funções viscerais, o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso autônomo estarão fazendo este controle rápido, automático e regulado. Embora existam algumas etapas que são influenciadas por um controle motor
voluntário. Né? Aí é outra regulação. Eu, quando falar em mastigação, eu vou estar falando desse processo para vocês. E também na defecação do controle do esfíncter anal externo, aí é outra regulação. Aí é controle motor, tem um componente voluntário, porque aí envolve vias neurais, onde existe participação de neurônios de nível superior, lá do córtex motor. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer essa aula a partir desse esquema, que é um esquema muito ruim, né? Então eu sempre digo para os meus alunos, eu gosto de trabalhar com quadro, né? Gosto de trabalhar com palavras-chave, mas reconheço que existe uma grande limitação do recurso imagem, tá? Então, assim, isso aqui é um esquema representativo. Agora, depois que você entender esse esquema representativo, você vai pegar o livro, lá vão existir imagens maravilhosas sobre esse esquema, você vai poder ir na internet, procurar um artigo científico, procurar uma imagem bonita, que tem várias na histologia, em vários sites de universidade, né? E isso é uma recomendação que eu dou. Se você for buscar ajuda na internet, procure universidades, artigos científicos e livros. Com isso, você estará mais seguro na sua busca e terá uma certeza maior de que existe confiança naquele material que você está estudando. Então, assim, essa imagem é só para te orientar e a partir dela você vai buscar uma imagem melhor, tá bom? E por que eu fiz esta imagem? Imaginem que eu aqui tenha feito um corte nesse sentido, tá? No sentido transversal. Imagine que eu peguei uma parte do trato digestório. E esse esquema que eu estou desenhando, ele basicamente, ele vai se repetir do meio do esôfago para baixo, até o reto, tá? Então, esse esquema que eu fiz aqui, ele reproduz, digamos assim, aquela organização básica da parede do trato digestório. Então, se eu pegar do meio do esôfago, se eu pegar o estômago, se eu pegar o intestino delgado, se eu pegar o intestino grosso, até lá, quase no reto, eu vou ter uma organização muito similar a essa. Então, é um padrão de organização histomorfológica, tá? Quer dizer assim, eu tenho ali organizações de camadas de tecidos que eu entender esta organização me auxilia a entender a fisiologia, tá? Porque fisiologia é uma disciplina integradora. Nela, eu preciso trabalhar conceitos de outras disciplinas, da anatomia, da histologia, para eu poder ter o entendimento da função, certo? Então, isso aqui é um esquema da morfologia básica do trato digestório e ele me auxilia a entender o padrão motilidade. A partir dele, eu posso entender o padrão motilidade e posso entender outras coisas, tá? Então, imaginem que eu tenha pego um dos segmentos do sistema e tenha feito um corte, nesse sentido que a gente chama de transversal. Fiz um corte transversal, coloquei lá no microscópio, olhei num grande aumento e consegui ver a organização de camadas dessa parede que formam as diferentes vísceras do trato digestório. E o que eu encontrei foi o seguinte. Então, aqui eu escrevi a palavra luz. Luz significa o lúmen, tá? Quando eu tô falando do lúmen. Então, quando eu tenho um tubo, o interior do tubo, a gente usa o termo luz, tá? Então, quando eu digo assim, o alimento está no interior do esôfago, ele está aqui, o alimento está na luz, tá? Em contato com a parede do tubo. A primeira camada que está em contato com o alimento, eu vou chamar de mucosa. Então, a mucosa é a camada mais interna da parede dos órgãos do trato digestório e ela está em íntimo contato com o alimento. Então, o alimento vai sendo processado ali dentro e essa mucosa está em contato com ele. Quando o alimento for absorvido, é por ela que ele vai passar. Eu não esquematizei aqui, mas essa mucosa é formada por milhões, trilhões, sei lá, o número exato de células epiteliais, que são células que apresentam nas suas membranas proteínas de transporte, enzimas, proteínas de contato, uma série de adaptações morfológicas que criam o epitélio da mucosa, tá? A mucosa, ela tem essas dobras que na histologia nós denominamos de vilosidades. As vilosidades, elas são uma adaptação morfológica que amplia a área de contato.
Então, assim, se você medir do seu esôfago até seu ânus e você tiver X metros de comprimento, como essas dobras se esticam, imagine que você tenha dobrado um tecido várias vezes dentro de uma caixinha. Você pode abrir esse tecido e ele ser muito maior do que aquilo que você vê. Então, a mucosa, ela é muito maior, né? Porque ela tem diversas dobras, que são as vilosidades. Então, isso aumenta a área de contato, propicia uma área de contato maior com o alimento. Isso facilita os processos de digestão e de absorção que vão estar acontecendo ali. E, além disso, se eu pegar um pedacinho dessa vilosidade e eu for olhar as células, então eu vou pegar uma célula, então eu tenho uma célula epitelial, tá? A célula epitelial é mais ou menos assim, desse jeitinho que eu tô fazendo, e a gente diz que ela tem microvilosidades, tá? Então, a vilosidade são as dobras da mucosa. As microvilosidades é o que existe na borda de cada célula que compõe lá a mucosa, tá? Então, essas microvilosidades ampliam ainda mais, porque cada célula tem, então, uma área de contato maior, tá? Aqui eu não esquematizei, mas nessas vilosidades existe uma intensa irrigação, né? Então, existe bastante fluxo aqui de vasos sanguíneos, e existem também os vasos linfáticos, que nós veremos serão importantes aí para a absorção e depois a condução dos lipídios digeridos, tá? Abaixo desta mucosa vai existir uma camada de tecido mais fininha, né, mais delgada, que a gente chama de submucosa, abaixo da mucosa. Ali tem uma série também de irrigação, tem uma série de células da resposta imune, tem outras coisas. E aí, abaixo dessa submucosa, nós temos o primeiro conjunto de neurônios, que é aquele grupo de neurônios exclusivo do sistema nervoso entérico, lembra? Sistema nervoso entérico, vou colocar aqui, tá? Esses dois que eu desenhei em preto. Isso que eu desenhei em xizinhos aqui, então, representa o plexo submucoso, que está abaixo, né, da mucosa. O plexo submucoso é uma rede, então, de neurônios e gânglios. Gânglios são reuniões de corpos celulares e neurônios fora do sistema nervoso central. Relembrem isso da anatomia. Aqui eu tenho neurônios que se conectam por sinapses químicas, tá? E tem um papel no controle dos movimentos, por exemplo, aqui da submucosa e da mucosa, e exercem efeitos sobre as glândulas que existem nessa região e interferem aqui com os processos regulatórios que nós falaremos mais adiante. Então, primeira camada abaixo da submucosa, eu tenho uma rede de neurônios, por isso chama plexo, porque é uma rede de neurônios que se comunicam, chamado plexo submucoso. Abaixo disso, eu tenho a primeira camada de tecido que me interessa particularmente para os eventos de motilidade, de movimento, que é uma camada muscular chamada circular. Circular porque é pela forma que as células se depositam nessa camada, tá? Então, camada muscular circular, isso aqui é músculo liso, tá? Então, camada muscular circular, abaixo do plexo submucoso. Nós temos mais uma camada de tecido muscular liso, que se chama muscular longitudinal, também pela disposição com que se dispõem as células nessa camada, tá? Entre a camada muscular circular e a camada muscular longitudinal, eu tenho a segunda rede de neurônios do sistema nervoso entérico, o plexo mioentérico. Mio deriva da palavra músculo. Como está entre dois conjuntos musculares, plexo mioentérico, mesma organização. São neurônios em rede, sinapses químicas, que usam diferentes tipos de neurotransmissores, aqueles clássicos que nós falamos, acetilcolina, serotonina, dopamina, que também usam neurotransmissores peptídeos, é uma característica bem evidente da comunicação neural no sistema nervoso entérico. Eles usam bastante neuropeptídeos, tá? E existem alguns peptídeos que são exclusivos dos neurônios da parede do sistema nervoso entérico e usa bastante gases, principalmente o óxido nítrico, tá? Então, na comunicação da sinapse, vale a regra da sinapse química aqui,
com neurotransmissores, com neuropeptídeos e com gases, e essas sinapses vão mediar esse controle todo. Essa localização aqui do plexo mientérico dá a ele um papel bem evidente sobre o controle dessa musculatura. Então, esses neurônios não só se comunicam entre si, mas se comunicam com as células das camadas, obviamente, e aí interferem com o grau de contração tanto da camada circular quanto da longitudinal. Então, o controle dessa contração, do grau de contração, da força, da tensão, da velocidade com que isso vai acontecer, é basicamente determinado por esses conjuntos de neurônios que se comunicam e interferem, né, com o processo contrátil aqui na célula muscular lisa, né, que fazem parte, então, do sistema nervoso entérico. Eu não desenhei aqui, mas vamos relembrar que aqui vão chegar ainda neurônios do sistema nervoso autonômico, as duas subdivisões, sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O simpático vai usar como principal mediador a norepinefrina, tá? Enquanto que os neurônios do parasimpático usarão como principal mediador a acetilcolina, tá? E vão interferir tanto nos plexos submucoso e nos plexos mientérico, como vão interferir na contração da muscular circular, da muscular longitudinal, como vão interferir no controle de glândulas na mucosa. Então, é uma intensa interação neural que determina todo o controle ali do trato. A parte mais externa, né, é uma camada que se chama serosa, o que está mais por fora, digamos assim, é uma parte mais externa dessas camadas. Então, quando nós trabalhamos motilidade, nós trabalhamos movimentos. Então, estamos falando em determinados padrões de movimentos que acontecem dentro do trato digestório e que serão importantes para que a gente entenda como que o alimento se desloca do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado para os diferentes segmentos do intestino grosso, até o ânus. Então, eu preciso entender esses processos e aí eu vou ter que falar, obviamente, dessas camadas. Porque, como eu comentei com vocês, em 90% dos movimentos que se darão, principalmente do esôfago para baixo, serão decorrentes de contrações e relaxamentos da musculatura lisa, da parede do trato digestório, musculatura circular e musculatura longitudinal, ok? Então, eu vou agora apagar esse meu esquema e você vai se comprometer em procurar uma imagem bonita, né, mais didática, digamos assim, para que você, então, aprofunde melhor o entendimento do que eu acabei de falar para você, tá? Quando a gente trabalha com movimentos, existem dois nomes, dois tipos de movimento que eu posso dizer assim, que são os movimentos básicos realizados por essas camadas de músculo liso, que nós chamamos, então, de peristaltismo, tá? E mistura, certo? Então, quando a gente trabalha movimentos realizados por contrações e relaxamentos da camada lisa, circular e longitudinal que compõem a parede do trato, nós vamos trabalhar com dois tipos básicos gerais de movimentos, tá? O peristaltismo e a mistura. Tá? Então, a primeira coisa importante é nós diferenciarmos o que é peristaltismo do que é mistura. Ambos são contrações e relaxamentos da musculatura lisa da parede do trato. Ponto. Ambos são controlados por processos involuntários do sistema nervoso entérico ou do sistema nervoso autônomo ou de ambos, certo? Mas o que diferencia peristaltismo de mistura? Então, vamos lá. No peristaltismo, então vou começar aqui com o peristaltismo, tá? No peristaltismo, você tem um movimento no trato que visa mover o alimento ao longo do trato. Então, no peristaltismo são contrações e relaxamentos alternados, cujo objetivo é impulsionar, é mover, é deslocar o alimento no interior do trato, tá? Então, contrai uma parte do segmento, relaxa adiante, o alimento vai para frente. Aí, contrai aquele segmento, o alimento se move para frente.
contrai o outro segmento e assim sucessivamente. Então, contrações e relaxamentos que impulsionam, né? Que fazem com que o alimento se desloque, tá? Isso caracteriza o peristaltismo, tá? O peristaltismo, ele tem em situações fisiológicas normais, ele tem um sentido. O peristaltismo também é aboral, porque ele vai, né, da boca ao ânus, embora a boca não faça peristaltismo, tá? Mas o sentido do peristaltismo é do início da entrada do alimento, então vou pegar aqui o esôfago, o meio do esôfago para baixo. Então, o sentido aboral, do início para o final, para o ânus. Então, é por isso que o alimento, em situações fisiológicas de saúde, ele se desloca do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, do intestino delgado ele vai do duodeno, jejum, no ilho, vai lá para o intestino grosso, cólon transverso, cólon ascendente, cólon, até reto e ânus, tá? Então, o peristaltismo é um tipo de movimento que vai se propagando, né? E vai contraindo e relaxando os segmentos do trato e movendo o alimento. Tem um exemplo bem clássico, as pessoas gostam de falar, eu também acho isso bastante didático, né? Que é quando você tem, por exemplo, um paralelo, né? Você tá lá com a sua pasta de dente no final e você vai pegar o tubo e vai empurrar de baixo para cima, né? Para que a pasta se desloque até a saída. O peristaltismo é assim, tá? Isso vai estar acontecendo porque vão ter blocos, né, de tecido muscular contraindo, enquanto o bloco na frente relaxa. Aí, quando o alimento entra naquela parte relaxada, o bloco da frente contrai, aí o alimento vai mais para frente. E assim sucessivamente. Então, uma resposta coordenada de contrações e relaxamentos que vão impulsionando o alimento. Quando eu falo do conceito de mistura, aí eu já estou trabalhando com um tipo de movimento que é a contração e relaxamento, mas que não impulsiona, que visa manter o alimento parado no local para que ele seja amassado e misturado com as secreções que estão desembocando ali. Então, nos movimentos de mistura são contrações e relaxamentos também das camadas, né, muscular, circular e longitudinal, mas que não movem o alimento, que fazem com que o alimento seja amassado e misturado ali, naquele local, com alguma secreção que é produzida ali. Então, o objetivo das contrações e relaxamento no movimento de mistura é manter o alimento um tempo dentro daquele segmento para que ele possa ser bem misturado e possa sofrer as quebras que são necessárias ali, tá? Então, não tem movimento, tem apenas amassamento e propiciar mistura no local, tá? Aí você pode dizer assim, tá, mas quando que isso acontece e aonde? Então, assim, peristaltismo e mistura acontecem ao longo do trato. Tem segmentos do trato que vai acontecer somente peristaltismo. Tem segmentos do trato que vai ocorrer os dois, peristaltismo e mistura. Na maioria das vezes, esses dois movimentos estarão acontecendo, tá? Então, ora, vou pegar um exemplo, tá? Vou pegar o esôfago. O alimento está na cavidade oral, passou para a faringe e caiu no esôfago. No esôfago não tem mistura. O esôfago tem basicamente peristaltismo. Por quê? Porque não é o objetivo do alimento ficar ali dentro do esôfago, sofrendo algum tipo de processo digestório. O esôfago é um tubo de passagem que permite a passagem controlada de quantidade de alimentos para dentro do seu estômago. Então, o que o esôfago faz basicamente? Peristaltismo. Porque assim que o alimento entra, ele relaxa e ele começa a fazer ondas contráteis e de relaxamento que direcionam o alimento para o estômago. Quando o alimento chega no estômago, o estômago, vocês já podem relembrar, uma porção bem mais, né, alargada, o alimento cai, é acumulado ali, várias porções do alimento se acumulam no interior do estômago e ele fica um tempo ali dentro. E nesse tempo, o alimento é amassado, né, pelas contrações fortes da parede do estômago, inclusive nós falaremos disso. O estômago tem uma camada muscular extra,
além de ele ter uma circular e uma longitudinal, ele tem uma camada de músculo chamada oblíqua. Então, tem 3 camadas de músculo no estômago, que é para ele contrair mais, fazer mais força, porque ele trabalha essa coisa da mistura bastante, tá? Quando ele terminou de fazer esse processo, o alimento vai ficar infinitamente no estômago, ele vai ser adiante. Aí o estômago vai fazer peristaltismo, vai esvaziar o seu conteúdo para o próximo segmento, que é o duodeno. Lá no duodeno, mesma coisa. O alimento chega lá, fica um tempo lá dentro do intestino, um tempo dentro das partes do intestino delgado. E aí ele fica sofrendo mistura e nesse processo é digerido, é absorvido e depois o que não foi, peristaltismo, adiante. Então, o trato, os segmentos anatômicos do trato basicamente se alternam entre peristaltismo e mistura, tá? Embora existam alguns segmentos onde um dos movimentos é mais predominante. E nós também vamos aprender que esses movimentos podem receber nomes específicos dependendo do segmento anatômico que eu estou dando. Mas o objetivo básico é fazer ou peristaltismo ou mistura, ou se alternar entre peristaltismo e mistura.